Olá, meus amigos, tudo bem? Para todos sempre seja exaltado o nome excelente de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos dentro do tema Sinais da Volta de Cristo. E aí nós estamos desenvolvendo a série número 1, que fala sobre os sinais de Mateus capítulo 24, e dentro da abordagem que nós ministraremos agora é a abordagem de número 44. Estaremos falando sobre guerras e rumores de guerras já na terceira ministração. Então, queremos falar agora 188 milhões de mortos. Veja que o século, ele inventou o bombardeio, de uma forma rápida para liquidar a vida humana, Então, o século 21 que nós estamos vivendo, o século 20, a guerra, ela começou com grande intensidade, mas as guerras elas são tão antigas às sociedades humanas que nesse século 21 ela ganhou assim um poder de destruição que a humanidade até então ela desconhecia, não estava acostumada. Então veja que vieram aí grandes conflitos, grande carnificina, conforme estimativa de baixas em combates, ao decorrer desses últimos 1000 anos. Nós tivemos aí, em termos de morte, aproximadamente 230 milhões de pessoas, das quais 188 milhões somente neste século 21. Então, nunca o mundo havia registrado um número de baixas tão grande, em tão pouco tempo. De maneira que a Primeira Grande Guerra Mundial marcou o início dessa barbárie, dessa escala posta em prática aí no século 20, onde dizimou gerações de diversos países. Então nós percebemos aí que os franceses, por exemplo, eles perderam 20% dos homens em idade militar, Quanto aos ingleses, encerraram o conflito com uma lista trágica de 500 mil de vidas perdidas. Então veja que entre os homens com menos de 30 anos de idade, ali dentro desse conflito que a Inglaterra teve essa baixa. Então, 1/4 dos alunos das universidades de Oxford e Cambridge, não voltou para casa. Veja que terrível, O pior, entretanto, ainda estaria por vir, evidentemente. Apenas em 6 anos de duração da Segunda Guerra Mundial, no auge da destruição global, veja que mais de 60 milhões de pessoas nascidas em 5 continentes, elas foram mortas em um verdadeiro sacrifício de vidas humanas. Evidentemente, isto é uma atrocidade, à raça humana. E essas pessoas perderam as suas vidas só em combate, Então, a carnificina ela foi tão grande que neste século nós podemos considerar que a humanidade ela foi acometida de um verdadeiro surto violentíssimo de loucura coletiva. Então o homem assumiu uma condição de loucura coletiva para a destruição do próprio homem. Então o homem ele continuou o mesmo, ele não mudou de lá para cá. Isso que é o mais terrível. De maneira que as consequências é que mudaram. Veja que até o final do século XIX, os combates se davam basicamente entre tropas de infantaria que marchavam a pé, exatamente, e elas se escondiam em trincheiras, e assim
muitos dos soldados, eles morriam de que maneira? Eles morriam ali espetados pelas baionetas, exatamente. Então, as armas mais poderosas, os canhões, eles eram transportados em carroças, né? E ali puxadas a cavalo. Então, esse era o quadro que nós tínhamos até ali o século XIX. Embora o cavalo e a baioneta elas não foram abandonadas, né? Assim, na Primeira Guerra Mundial, então houve ali a incorporação do avião também. E com ele surgiram aí os bombardeios, evidentemente, né? Então, nós percebemos que a partir de então, os soldados eles deixaram de mirar exclusivamente nos alvos militares e eles passaram a mirar também e fazer bombas sobre as cidades, sobre os civis, né? Em vez de matar as tropas inteiras, né, a estratégia passou a ser a eliminar a vida dos parentes civis que estavam em combate, né? E assim causando uma verdadeira desolação. Então o saldo desta conduta imoral, dessa conduta assombrosa, é que a metade de todos os mortos em conflitos não usavam fardas, então eram civis, de maneira que a frieza da guerra em que o predador não vê a vítima teve sua tradução mais assombrosa na bomba atômica, que veio então a evidenciar a partir da Segunda Guerra Mundial, lançadas ali nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945. De maneira, amados, que as imagens dos cogumelos que consumiram em segundos mais de 120 mil vítimas naquelas duas cidades, elas ficaram gravadas nas lembranças, né? E ainda ficarão gravadas, né? Como o momento mais horrendos da trajetória da raça humana sobre o planeta. Então veja que, falando sobre esse episódio, uma das ideias dos americanos era apresentar a sua nova criação bélica aos inimigos japoneses, evidentemente, por meio de um teste no mar, ok? Assim, longe bastante das praias, para que não houvesse vítimas. Essa era a ideia inicial dos americanos. Mas seria perto o suficiente para que as suas futuras vítimas pudessem ver o que aconteceriam, né? Se não se rendessem, se não se entregassem de uma só vez. E aí nós percebemos que o plano ele foi abandonado e transferiu-se então para a demonstração por Hiroshima e Nagasaki ali na Segunda Guerra Mundial, né? Então nós percebemos, amados, que com a bomba atômica o homem ele percebeu que a tecnologia ela poderia varrer a vida do planeta. Então o homem está então desenfreadamente avançando, né? E passou-se a conviver com a possibilidade real da deflagração da Terceira Guerra Mundial. E dessa vez, uma guerra nuclear, evidentemente, né? Então, durante o período da Guerra Fria, houve aí essa consciência. Então, nesta fase, iniciada no final dos anos 40 e terminada por obra dos líderes, né, dos Estados Unidos, o ex-presidente Ronald Reagan, e também da União Soviética, o ex-presidente Mikhail Gorbachev, as duas grandes potências empreenderam uma corrida armamentista, exatamente, e assim sem precedente.
Eles então começaram a exibir os seus potenciais bélicos ao planeta. De maneira que o medo de que o outro lado apertasse o botão primeiro fez com que os governantes eles tendessem à acomodação. Evidentemente, né? E assim, de certa forma, a mais pavorosa das armas, né? Que havia aquele medo, aquele pavor, passou a ser ali uma alavanca para a manipulação das nações e para que houvesse a manutenção da paz. Afinal, não havia meio termo, evidentemente, né? Era a convivência tensa entre as nações, mas sem explosões ou guerra de eliminação total. No auge da Guerra Fria, na década de 60, mais ou menos, né, em meados dos anos 60, o governo americano ele avaliou que as possibilidades de eclosão da guerra nuclear era 1 em 4, exatamente. E o arsenal dos dois países tornou-se gigantesco a partir então daquele momento, né? A União Soviética chegou a manter 5.000 mísseis de longo curso apontados para as principais cidades dos Estados Unidos. E, por outro lado, os americanos tiveram seus foguetes apontados para o território soviético, evidentemente, né? Então, nós percebemos aí esse conflito, esse medo, esse pavor aí em relação à iminência de uma terceira guerra, né? Então, prognósticos da época apontavam que a guerra nuclear provocaria de imediato 200 milhões de mortes. Exatamente. Então, nós percebemos hoje por exemplo, com as ogivas nucleares russas enferrujando, o risco de uma catástrofe atômica planetária seria muito pequeno, evidentemente, se estas ogivas não tivessem sido substituídas por armas tecnológicas mais potentes, né? Armas de maior devastação e maior poder de mortandade. Então percebemos, amados, também aí que no fim do século se assiste um paradoxo. Nós podemos dizer assim, que o aperfeiçoamento das armas está produzindo aí um cenário em que a guerra ela pode matar em pouco tempo milhares e milhares de pessoas, né? Desde que assim se deseje, evidentemente. Então as armas tornaram-se mais potentes e também elas ganharam precisão tecnológica. É o que nós estamos assistindo hoje, né? Então o que nós percebemos é que na primeira guerra os militares eles lançavam uma média de 1.000 bombas, para você ter ideia. 1.000 bombas para acertar um alvo na Primeira Guerra. Hoje, um único míssil, ele faz todo o serviço, faz todo o trabalho. De maneira que a tecnologia, ela trouxe e deu às guerras um aspecto de videogame, exatamente, em que o teatro das operações ele é guiado por uma rede de computadores. Então, nós estamos na era da guerra tecnológica, né? Dos armamentos tecnológicos. Para você ter ideia, desde a Guerra do Golfo, o que aconteceu no ano de 1991, os militares americanos eles estão obcecados pela ideia de um possível combate, né? Entrar em uma guerra e vencê-la sem a perda de um único combatente sequer. Então veja a que ponto chega a sagacidade humana, de maneira que o número de baixas durante os ataques da Organização do Tratamento do Atlântico do Norte,
a OTAN, né, na guerra do Kosovo, entre março e junho daquele ano. Veja que mostra que isso é viável, mostra que isso é possível, né? E que pelo menos nesse tipo de guerra localizada. Então veja, amados, o arsenal, a tecnologia e o pavor que está estabelecido no planeta em relação às guerras. O século da carnificina termina bem melhor, evidentemente, do que ele começou, né? Temos aí alguns estrategistas, né, das grandes guerras, né, generais que garantiram ao norte da vitória, das batalhas, né? Nós tivemos aí o Erich Ludendorff, que viveu de 1865 a 1937, chefe do Estado-Maior alemão. Durante a Primeira Guerra, ele foi considerado o grande estrategista do seu exército, né? E qual foi o seu feito ali? Ele conseguiu mobilizar toda a indústria alemã, para você ter ideia, de alimentos até transportes, para colaborar com a guerra. Depois nós tivemos o George Marshall, que viveu aí de 1880 a 1959. Este senhor, quando a Segunda Guerra Mundial começou, o exército americano ele tinha menos de 200 mil homens, né, para a frente de combate. E naquela oportunidade, eles eram o 19º na escala mundial, na escala global. De maneira que Marshall o transformou em uma potência com 8 milhões de soldados. Depois nós tivemos o George Patton, né, que viveu de 1885 a 1945, o general americano da Segunda Guerra Mundial. Ele virou personagem de cinema. Foi interpretado ali por George Scott, né? E seu feito foi invadir a Alemanha pelo norte da França após o dia D. Depois nós tivemos o Erich Rommel. Ele viveu do ano de 1891 a 1944, o alemão que entrou para a história como a raposa do deserto, exatamente. Da Segunda Guerra, ele ganhou a fama ao chefiar ataques inesperados, né, de uma forma súbita ali, contra os inimigos em regiões inóspitas. E ele ficou assim reconhecido por esse feito. Em 1942, surpreendeu os ingleses ao norte da África em uma importante batalha ali para o seu país. Depois nós tivemos aí também o voo Nguyen Giap, do ano de 1912, né? Ele foi um mestre na estratégia da guerrilha e general-chefe das tropas do Vietnã do Norte. E assim ele foi uma peça fundamental para derrotar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então depois nós percebemos aí uma série de outras personalidades que acabaram ganhando notoriedade, né? Perceba que a jornada de Davi, ela vai unir um povo, mas não antes de destruir um país, os filisteus. E percebemos, amados, em relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, o século XX iniciou com a insígnia da guerra. De maneira que nós entendemos que a guerra, ela separa familiares. Só no século XX já tivemos as duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, ela durou do ano de 1914 até o dia 11 de novembro do ano de 1918.
deixando um saldo de 8 milhões de mortos. Só na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 60 milhões de pessoas, né? Nós percebemos também, temos registrado na história que no ano de 1940, Hitler ele arrastou a Europa para a Segunda Guerra Mundial, o que evidentemente ocorreu em janeiro do ano de 1941. No dia 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos foram súbita e deliberadamente atacados pela Força Aérea Japonesa nas Ilhas Havaianas, onde ali morreram mais de 3 mil militares, né, americanos. E assim, o Japão continuou a conquista através do Pacífico. Então, está armado, né? O cenário para disputar a geopolítica do mundo está estabelecido através da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela iniciou em setembro de 1939 e ela foi até o ano de 1945. No dia 2 de setembro de 1945, aconteceu então o fim da Segunda Guerra Mundial, a maior barbárie do homem contra o homem nos tempos em que nós estamos vivendo, e não só agora, de todos os tempos, né? Deixando um saldo aí de mais de 60 milhões de mortos, né? Somente na Segunda Guerra Mundial. Amados, não há dúvida que podemos afirmar que todas as formas de totalitarismo, elas estão condenadas. Não há como negociar com o totalitário, né? Então, com a rendição japonesa, pôs então fim à Segunda Guerra Mundial, criou-se então a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e começou então o período da Guerra Fria. De maneira que desde a Segunda Guerra Mundial, em que se apregoava que garantiria ao mundo a democracia, né, a paz sem a guerra, evidentemente, já houve numerosas guerras de grande porte e centenas de revoluções, centenas de insurreições já aconteceram no mundo da Segunda Guerra Mundial para cá. Então passa de 23 milhões o número de mortos desde o final da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945. Em novembro do ano de 1989, a queda do Muro de Berlim ele simbolizou o fim da Guerra Fria entre as superpotências. Mas em vez da paz que foi tão prometida, né, que era tão esperada, o que aconteceu? Mais guerras, mais rumores de guerras têm assolado o nosso planeta. E assim, amados, foram 29 guerras de maior porte até 1993. Um verdadeiro recorde. Queremos parar por aqui essa ministração. Entendemos que mais uma vez você tem sido grandemente abençoado, como eu também estou sendo, né? Neste tema de tão grande relevância para o tempo que nós estamos vivendo. E pedimos ao Senhor nosso Deus que abençoe a si, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, o seu ministério, e o Senhor dos Exércitos seja a sua retaguarda. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar essa ministração, não se esqueça de se inscrever. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, o seu companheiro de ministração, em que juntos estamos aprendendo essas preciosidades da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Amém.